Nosso bom dia a todos. Iniciando as nossas atividades desta manhã, damos as boas-vindas a todos vocês que nos prestigiam no nosso programa Álvaro Osman, nosso programa de palestras públicas dominicais. Como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, com nosso agradecimento a Deus e Jesus pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso companheiro Nicanor Pereira de Jesus. Foi um trabalhador aqui da nossa casa de longa data, esteve conosco aqui em várias atividades. Hoje é residido em Prudentópolis, ele frequenta também a casa espírita daquela cidade, onde empresta sua colaboração. É um estudioso da doutrina, dedicado, trabalhador, a quem nós temos a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos. E como sempre, no início dos nossos diálogos, das nossas reflexões, nós sempre lembramos que Cristo nos disse que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá estaria, né? Então, certamente Ele está entre nós, e como nós vamos abordar temas relacionados, um tema relacionado aos seus ensinamentos, aquilo que Ele nos colocou como forma de conduta, então certamente pedimos que Ele nos auxilie a abrirmos a nossa compreensão, o nosso entendimento para aquilo que Ele nos trouxe como proposta de vida. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele certamente sabia que todos nós precisávamos de uma luz, de um roteiro para seguirmos a nossa caminhada de forma crescente no aprendizado, no entendimento e na compreensão do objetivo de estarmos encarnados aqui. E tantos foram os seus ensinamentos que, numa análise que eu encontrei do André Figueiro, ele falou que se nós conseguíssemos vivenciar os ensinamentos do Cristo, apenas um dos seus ensinamentos, nós mudaríamos o rumo das nações, dos nossos caminhos, da nossa evolução. O de perdoar, que Jesus nos colocou como meta de nos encontrarmos, de nos libertarmos das nossas próprias falhas. O perdão. E essa é uma das dificuldades que a maioria de nós, seres em trânsito, em busca da nossa própria redenção espiritual, da nossa própria evolução, temos dificuldades muitas vezes de compreender e de colocá-la em prática. O perdão, segundo uma história que o Momento Espírita nos narrou há alguns anos atrás, para nos trazer a importância de como é libertador, ele conta que um jovem que esteve preso por algum tempo, se sentia muito frustrado na hora em que foi libertado, porque ele nunca teve a visita dos seus familiares, né? Nunca houve um telefonema para ele, então ele se sentia realmente culpado e excluído da sua família. E ele então, de retorno, quando ele pega o trem para voltar ao seu lar, ele tem ali a companhia de um amigo do diretor que sabia da situação dele. E esse amigo, percebendo que ele estava muito tenso, né, volta para ele e pergunta, amigo, está tenso, não é verdade? E aí o rapaz disse sim. E aí ele, todo apreensivo, narra a história para o amigo e diz que estava
com receio, porque ele mandou uma mensagem para os familiares pedindo para que, se eles o tivessem perdoado as falhas que ele havia cometido, que colocassem um lenço branco sobre a macieira que tinha em frente à casa. Mas ele não estava com coragem de olhar aquela macieira, visto que jamais houvera recebido a visita ou uma ligação sequer que fosse dos seus familiares. Então esse companheiro de viagem se oferece para observar. E quando chega próximo à casa, né, esse companheiro diz a ele: estou enxergando a macieira e não tem um lenço branco lá. E ele faz um tempo que parecia para aquele jovem angustiado uma eternidade. Aí ele conclui: a macieira está toda tomada de lenços brancos. Naquele momento, aquela dor, aquela apreensão que aquele jovem recebia, que ele carregou consigo durante todo o tempo que havia recluso, né, se desfaz, e ele então consegue entender a extensão, né, do carinho que foi acolhido naquele momento pelos seus familiares, e se desfaz todo aquele temor pelo erro cometido. Então, é uma história simbólica que nos traz, mas que nos remete a muita reflexão de qual o poder e qual a extensão que tem a atitude de perdoar. Então Jesus, ele vem no seu Evangelho nos trazer assim algumas colocações, alguns pontos de vista, em vários pontos, para que nós trabalhemos essa questão em primeiro plano em nós. Porque se nós buscamos entender qual é o objetivo da vida, porque nós entendemos que nós somos espíritos imortais e que precisamos trabalhar essa questão de compreender isso, e que precisamos entender que estamos aqui como co-criadores, como participantes dessa construção desse mundo melhor que nos aguarda e que todos nós almejamos para o depois desta vida. Nós precisamos entender os ensinamentos do Cristo, aprofundá-los na nossa alma, para que nós consigamos colocar em prática e vivenciarmos essa realidade nossa, que é a realidade de espíritos imortais. Então Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, em uma dos seus ensinamentos, ele diz o seguinte, numa época, em que se havia o hábito de elevar oferendas aos deuses naquela época, hoje ainda a gente sabe que existem alguns povos que ainda utilizam essa espécie de relação com a divindade que eles admiram, fazendo essas oferendas, e assim a espíritos, enfim, a tantas coisas mais. Então, naquela época, como os judeus tinham no seu comportamento o hábito de fazer essas oferendas para poder fazer uma espécie de troca com a espiritualidade, com Deus, Jesus diz o seguinte: se estás fazendo a tua oferta diante do altar e lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão. E depois virás fazer a tua oferta. Aí é profundo esse ensinamento de Jesus. Porque a oferta que nós, que temos consciência que essa barganha com bens materiais não é o que nos aproxima da divindade, não é o que nos aproxima do Criador, mas sim as nossas ações, os nossos sentimentos, o nosso comportamento perante a sociedade em geral, perante a criação de Deus, perante os nossos semelhantes, perante a natureza. Todas as nossas ações estão contadas aqui. É isso que Deus espera de nós, as nossas boas ações e não as oferendas. E o que nós temos feito de oferendas nas boas ações para o Criador? Para que busquemos a sua presença, rogando aquilo que é anseio do nosso coração.
como temos agido nessa questão. Então, ele diz, lembra-te aí que teu irmão tem algum... E se te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferenda. Como assim? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, será que alguém tem alguma coisa contra mim nessa nossa caminhada? Será que em algum momento da minha vida eu ofendi, eu magoei, eu prejudiquei? Não esqueçamos de que essa é uma das inúmeras das nossas existências. E que se nós hoje não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, nós estamos na nossa melhor versão. Porque as anteriores, certamente nós fomos bem ou um pouco menos melhores do que somos hoje. Né? Então, certamente, se hoje nós ainda cometemos erros, cometemos equívocos e ainda erramos, o fizemos em um nível muito maior nas nossas existências anteriores. E, portanto, nós estamos aqui para entender essas falhas e entender como devemos proceder em relação a essas falhas que trouxeram prejuízos aos nossos semelhantes. Continuando, Jesus aqui diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É uma colocação de Jesus que, se nós não mergulharmos um pouco mais profundo, parece que ele está desenhando Deus como aquele pai humano, né? Que dependendo da falha muito pesada, não vai haver o perdão. E aí quando diz também, vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados, por que ele diz isso se Deus é infinitamente justo e bom? E sabe das nossas falhas, sabe que nós vamos errar. Será que Deus não perdoaria os nossos pecados? São reflexões que a gente se coloca quando lê o Evangelho de Jesus. Fica em contradição com alguns pontos de vista, né? Que a doutrina espírita nos coloca. Então, quando nós entendemos que nós, como Jesus nos disse, somos filhos de Deus, somos todos irmãos, nós trazemos no nosso gene divino, vamos dizer assim, né? Deus, a partícula divina dentro de nós. E nessa partícula divina que existe dentro de nós está inserido um código de conduta e de comportamento, baseado na lei maior que Jesus nos trouxe de comportamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a nós e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas por que amar a Deus? Por que eu tenho que amar a Deus se Deus está em nós? Amar a nós mesmos é amar a Deus. Amar ao nosso semelhante é amar a Deus. Não tem como amar a Deus sem nos amarmos e sem nós amarmos o nosso semelhante. Não há como amarmos a Deus se não amarmos o nosso semelhante. Não há como nos amarmos se não amarmos a Deus e aos nossos semelhantes. Então o amor é a energia que vai relacionar a nossa conduta em relação ao nosso próximo. Então, quando nós entendemos que nós temos em nós esse gene divino, não é Deus, o Criador, que vai nos condenar, mas é essa consciência que nós trazemos do que é correto, do que é errado, porque nós sabemos o que não queremos que nos façam. Nós sabemos disso. Se nós não queremos que nos façam algo, não podemos proceder de maneira contrária em relação ao nosso semelhante. É a lei do amar ao próximo como a si mesmo. Então, certamente, que se nós não perdoarmos aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos prejudicam, nós estamos indo na contramão da lei divina que está inserida no nosso código genético espiritual, vamos dizer assim, né? Então, certamente que as coisas não vão fluir. Quem irá
condenarmos? A nossa própria consciência. E aí a doutrina espírita vai explicando essas inúmeras reencarnações nossas. Por que nós não nos perdoamos? Porque nós temos a consciência no nosso subconsciente, como diria a nossa companheira Dona Nina, né? Lá nos porões da nossa consciência nós trazemos tudo guardadinho, né? Todas as nossas ações. E quando nós nos deparamos com alguma pessoa que nos fere e que insiste em nos ferir constantemente, né? E nós nos revoltamos, quando nós tomamos consciência dos ensinamentos da doutrina espírita, nós vamos entender que essa pessoa é uma pessoa abençoada que Deus colocou no nosso caminho para nós resgatarmos débitos do nosso passado. Porque nenhuma dificuldade se coloca no nosso caminho gratuitamente. Isso não existe. Isso não existe. Deus é a perfeição absoluta. E Ele não permite que nenhum de nós passemos por algo que nós não tenhamos de passar, que nós não tenhamos de resgatar algo com o que nós temos de passar. Então a doutrina espírita é maravilhosa, porque nos esclarece em relação a isso, nos traz o Evangelho de Jesus muito mais pungente e fazendo com que nós consigamos entendê-lo e colocá-lo em prática com uma convicção de que nós somos os primeiros favorecidos nessa ação. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Aqui mais um trechinho tão simples das palavras de Jesus, né? Se contra vós pecou o vosso irmão, errou, lhe ofendeu, lhe magoou, né? E de fazer-lhe sentir a falta em particular. Porque, enfim, é necessário acertar essas questões, né? Fica difícil você conviver quando fica aquela coisa, aquela mágoa, aquele ranço, né, por uma ação mal colocada e principalmente se partiu do nosso companheiro. É importante a gente, né, tentar acertar isso, né? Então é isso que Jesus coloca, mas é sós com ele. Aí vem a parte mais complexa. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Se vos atender. Muitas vezes a gente diz, se eu prejudiquei alguém e eu fui lá e pedi perdão e a pessoa não quis perdoar, daí o problema é com a pessoa. Será que é assim? Jesus está colocando assim, que não é bem assim. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então aí vai depender do tamanho do prejuízo que causamos. E às vezes, consertar esse prejuízo, uma existência não é suficiente. A gente precisa vir outros, porque às vezes o pedido de perdão para aquela pessoa que ainda não consegue compreender o amar ao próximo, essa questão do perdão, não vai ser aceito. E ele vai carregar aquele peso e aquela mágoa, talvez pela existência toda e até a outra. Então, essa dívida, esse acerto com esse irmão pode se dar agora, dependendo do grau evolutivo desse companheiro, ou então vai se transferir para outras existências. Mas ninguém consegue seguir com a sua consciência plena de paz enquanto não tiver acertado tudo aquilo que deixou para trás com o seu irmão. Aí a justiça divina nos coloca em existências futuras, né? Aquele prejudicado de ontem como um filho difícil, como um companheiro, uma companheira complicada, difícil de lidar, para que nós exerçamos o perdão na sua essência com essas pessoas. Para que nós consigamos realmente perdoar, agindo com amor, com compreensão, com tolerância, orientando, auxiliando essa pessoa a seguir no caminho de luz que a todos nós está programado. Então, as palavras de Jesus têm uma profundidade muito maior do que a nossa capacidade de percepção muitas vezes nos oferece. Ainda no Evangelho de Mateus, continuando, né? Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Essa foi um questionamento de Pedro. Aí Jesus responde a ele: não vos digo que perdoeis até 70 vezes, mas até 70 vezes
Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Né? É uma proposta assim, realmente interessante essa de Jesus. Né? Porque aí Chico conta uma historinha, né? Chico Xavier conta uma história de uma mulher que chegou uma vez no centro, toda perturbada, chorosa, muito triste, e comentou: Chico, eu li no Evangelho que a gente tem que perdoar até 70 vezes, 7 vezes. E eu tenho um companheiro que, olha, eu já fiz as contas, perdoei muito mais do que isso, que dá 490, né? 490 vezes. Eu já perdoei muito mais, eu não aguento mais, Chico, agora não dá mais, eu não consigo mais. Eu sofro muito, ele me prejudica muito. E aí o Chico diz: e agora? O que eu falo para ela? Né? Aí Emmanuel diz para ela que ela tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, a cada falta que o companheiro fez contra ela. Aí o Chico colocou. Né? Então, assim, é uma historinha que ilustra, né, que nós temos que perdoar infinitamente. E numa interpretação de André Almeida, falando sobre o perdão também, eu achei muito interessante essa proposta do André Almeida. Ele diz o seguinte, que quando Pedro vai a Jesus e faz essa proposta de quantas vezes perdoarei, até 7 vezes, ele foi ousado nessa proposta até 7 vezes. Jesus, quando fala 70 vezes, 7 vezes, então fica quase que impossível a gente entender realmente qual é a proposta dele. Então Pedro chegou até 7 vezes, porque vamos fazer uma situação aqui, né? Uma coisa bem simples. Né? A gente liga para uma pessoa tentando obter uma informação. E essa pessoa diz: olha, eu não entendi, você pode repetir o que você está falando? Tá. Você pega, poxa, tá bom. É o seguinte, você vai lá e repete e fala. Aí a pessoa, pela segunda vez, diz: viu, eu continuo não entendendo, você consegue repetir? Na 4ª vez, como é que a gente está já? Quando a pessoa diz que não consegue entender, como é que a gente já está? Né? Segurando para não xingar a pessoa. Se chegar na 7ª, nossa, é um milagre. Né? Ninguém consegue chegar na 4ª vez, já desligou o telefone, não quer saber mais. Né? E nós estamos falando de um simples telefonema. Agora vamos imaginar uma pessoa que tem o hábito de falar mal e tem o hábito de nos difamar e prejudicar a nossa imagem perante os outros. Então, a gente sabe disso, nós somos cristãos, espíritas, né? Então a gente perdoa essa pessoa. A gente vai lá e fala com a pessoa se desculpa: olha, eu fiz isso que a gente perdoa. Deu uma semana, a gente fica sabendo que ela fez de novo. Aí a gente vai lá, conversa, ela viu, mas de novo, né? A pessoa: não, desculpa, é que eu estava mal, tá? A gente perdoa. Na 3ª vez, será que a gente vai chegar e vai falar com calma com essa pessoa que está difamando? Então, quando a gente vê Pedro fazendo essa proposta até 7 vezes, pô, que se nós conseguirmos perdoar 7 vezes como Pedro fez essa proposta a Jesus, então é sinal que nós já evoluímos muito. Mas nós temos que evoluir ao ponto de perdoar 70 vezes, 7 vezes. E por que nós precisamos fazer isso? Né? Mais à frente a gente vai entender. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a dádiva junto ao altar e antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois voltar a oferecê-lo. Né? Quando diz ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depores a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que faça do próprio ressentimento. Consciente de que esse nosso companheiro tem dificuldades como nós. E da mesma forma que nós necessitamos do perdão dos nossos companheiros que andam conosco pelas ofensas, pelas mágoas ou pelos prejuízos que nós causamos, precisamos agir da mesma maneira. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse em relação a nós. Né? Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. É isso que Jesus coloca nessa questão do ir e reconciliar-vos com o vosso irmão, enquanto estáis com ele a caminho. Porque
O tempo de nós nos reconciliarmos é agora. Há aquela ditado que não deixe para amanhã, o que você pode fazer hoje, mas a gente vai relegando, porque é tão difícil, né? Você engolir o orgulho. Né? O nosso egoísmo ainda é muito grande, a gente não consegue vencer muito ele, mas nós precisamos. Se nós queremos realmente evoluir, queremos estar em um habitat melhor, que é preparado a todas as criaturas de Deus, nós precisamos fazer por merecer. E às vezes é tão simples, mas nós tornamos difíceis essas questões. Jesus, quando ele começa a falar sobre essa questão do perdão, ele vai dificultando cada vez mais para a gente, né? E a gente vai entendendo isso. Então, ainda no Evangelho de Mateus, né? E falando sobre esses ensinamentos, Jesus diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Nossa, agora a gente está falando de dificuldade de perdoar a moça do telefone que a gente ligou 2, 3 vezes e não entendeu, né? Ou aquela pessoa que falou mal da gente, mas não é nosso inimigo, é só porque tem um hábito de falar mal, né? Aquelas pessoas que gerou um prejuízozinho. Agora Jesus começa a pegar mais fundo os nossos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Aqui nós remetemos a uma reflexão já anterior, quando Jesus nos pede que nós perdoemos, que nós oremos pelos que nos perseguem, nos caluniam, né? Por esses que realmente se tornam a pedra no nosso sapato, né? Nessa nossa jornada espiritual, né? Fica mais uma vez nítido a necessidade de nós compreendermos que essas mesmas pessoas que hoje entravam no nosso caminho muitas vezes são os prejudicados de ontem. E isso facilita a nossa ação de perdoar. Porque se nós entendemos que essa pessoa difícil é alguém que nós prejudicamos, e já imaginou se essa pessoa que nós não conseguimos perdoar foi um filho que nós não demos atenção, ou foi um pai, uma mãe que nós abandonamos numa existência anterior e que pela sua pequena evolução trouxe essa mágoa no seu perispírito, ali refletindo isso no hoje, nas ações de hoje, e nós não conseguimos resgatar esse débito do nosso passado para aquele que nos foi um genitor, né, nos foi um companheiro, muitas vezes dedicado numa existência anterior, que graças a Deus Ele nos dá o esquecimento do passado para que nós trabalhemos gradativamente, né, essa reconquista de nós mesmos com os nossos desafetos do passado, que muitas vezes, os desafetos de hoje, que muitas vezes foram os nossos amores do passado, né? Nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros. Então, essa questão de perdoar os inimigos de hoje, muitas vezes, nos remete a uma reflexão muito mais profunda. Quem são esses inimigos e o que eles foram ontem, né? E por que nós precisamos passar por isso? Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. O desejo de vingar-se, daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Nós temos a consciência da imortalidade da alma e das nossas inúmeras existências. Então nós, como espíritas, nós temos o dever de trabalhar em nós
essa questão do desapego a essas sensações de sofrimento, de mágoa, de dor, pelo que as pessoas nos fazem, pelo que os desafetos de hoje nos fazem, conscientes de que são irmãos nossos, que trilharam o mesmo caminho conosco em existências anteriores e certamente tiveram algum prejuízo da nossa parte, na sua construção moral, na sua caminhada evolutiva, e que tiveram travados muitas vezes o seu caminho pelo nosso erro, pela nossa conduta no passado. E que hoje, se eles são difíceis, eles estão requisitando esse débito que nós precisamos acertar hoje. E que o nosso bem-estar espiritual amanhã depende de como nós nos relacionarmos em relação a essas questões. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o orgulho e o egoísmo. É sinal que a doutrina espírita está conseguindo mexer com o nosso eu eterno, está conseguindo fazer com que nós entendamos que nós somos imortais e que precisamos trabalhar essas questões dentro de nós, nos libertando dessas mágoas, nos libertando dessa sensação de fragilidade com a ação imperfeita dos nossos companheiros em relação a nós. Numa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Paulo, apóstolo, diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Quando se perdoa alguma ação, principalmente daqueles que mais nos prejudicam, é a nós mesmos que nós estamos perdoando, que nós estamos nos libertando daquilo que nós mesmos construímos no passado. A nossa consciência guarda todo o mal que nós fizemos e nós não conseguimos seguir o nosso caminho enquanto nós não nos libertamos disso. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, como nós somos a nossa melhor versão hoje, é sinal que nós estamos propensos a continuar melhorando e precisamos ter essa consciência, que precisamos continuar nesse caminho de libertar os nossos companheiros do mal que nos fizeram. Porque a mágoa é um veneno. A mágoa é um veneno. E nós somos um recipiente que guardamos esse veneno. E às vezes a outra pessoa por quem nós estamos guardando essa mágoa nem sabe dessa mágoa que nós dizemos, porque para ela o que nos fez não foi tão grave assim. Nós é que tornamos muitas vezes aquela ação num ser monstruoso, gigantesco, então a mágoa se torna volumosa e intensa dentro de nós, e o nosso vazio às vezes é tão pequenininho que nós não temos condições nem de carregar tanta mágoa. Essa consciência é importante que nós tenhamos. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Esse Deus que está em nós. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Numa outra mensagem, João, o bispo de Bordeaux, é uma palavra que eu não consigo pronunciar direito. Então, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: quando perdoardes ao vosso irmão, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor,
Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Exemplifica essa caridade ativa, infatigável que Jesus nos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como Ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então nós temos na figura de Jesus todos esses ensinamentos, né? E no momento derradeiro, depois de tudo que ele ensinou, depois de tudo que ele fez, né? A comunidade da época ainda o crucificou. O que ele fez para merecer isso? Falou do amor, falou do perdão, da tolerância, falou do comportamento libertador de todos nós e foi condenado por isso. E no momento da sua morte, nos instantes finais, no corpo físico, ele ainda levanta pela última vez, né, aos céus, pede a Deus Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha a grandeza de Jesus. Ele só fez o bem e foi condenado por fazer o bem, mas entendia a pequenez daqueles que estavam lá e de nós, que muitas vezes agimos semelhante ainda. E o interessante é que Jesus, ele leva alguns dias para retornar em espírito, né? E aí todo mundo acha que ele deve ter ido aos céus. E Maria Dolores, numa colocação poética maravilhosa, como ela sempre faz, trouxe um relato. É um pouquinho extenso, mas eu vou ler para vocês na íntegra, para que nós entendamos a grandeza de Jesus no ato de perdoar. Então diz aqui Maria Dolores, esse aqui é o Amor e Perdão, que está no livro Coração e Vida, de Maria Dolores, né? E ela fala então daquele momento em que Jesus retorna e ela aparece a Maria de Magdala antes de aparecer aos outros companheiros. Então narra ela assim: e Madalena fora ao túmulo do querido, só um minutinho. E Madalena fora ao túmulo querido entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplandecente, a névoa da manhã fundia-se no ar, na dourada invasão das flamas do nascente. Maria estava ali unicamente a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela erguia: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo desse pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se... Meu computadorzinho que deu pane, desculpa, pessoal. Ele voltou ao início aqui, né? Aqui, continuando, né? Nisso, ela viu alguém, seria um jardineiro, um zelador daquele campo santo, mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado,
a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou, Senhor, ele disse, Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Ele... Só um minutinho, pessoal. Meu computador começou a dar pane aqui, tá? Me perdoe. E ela gritou e disse Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor, né? Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se. Não me toques, porquanto não te esperava aqui nesse recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Então, né? Maria, surpreendida, indagou em seguida, Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário, que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta, dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um plano à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crise de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, mesmo após o desencarne, Jesus não retorna aos planos mais elevados de onde ele vier, a fim de ir ao encontro daquele que ele sabia que era um amigo, que havia resvalado, que fora o motivo dele ser preso e de ele estar agora morto no plano físico. Então ele vai, sabendo da dificuldade, da dor da consciência que aquele amigo havia mergulhado profundamente, e vai para auxiliar. E depois nós temos aí nas narrativas, né, no livro em que ele retorna, agora eu esqueci o personagem, ele retorna como a figura de Joana d'Arc, procurando reparar erros do seu passado. E depois tem outras reencarnações também. Então, se não é a ação do amigo divino Jesus, né, como seria o futuro desse companheiro? E é esse o exemplo que fica de Jesus para nós. Que nós possamos fazer a nossa parte, porque nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos o futuro que nos espera, que é um futuro glorioso ou não, dependendo de como nós vemos a ação dos nossos companheiros em relação a nós. Perdoar é um chamado do Cristo. Vamos ter ouvidos de ouvi-lo e o coração para colocar em prática todos esses ensinamentos e fazer com que nossa vida valha a pena, com que nossa existência nesse patamar da nossa evolução, né? Nesse momento da nossa evolução espiritual, seja de grande valia para o nosso retorno à pátria espiritual quando deixarmos esse instante da nossa existência. Muito obrigado a todos, que tenhamos uma boa semana e que essas reflexões possam realmente calar fundo no nosso coração
e modificarmos um pouquinho mais. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Nicanor pela mensagem que nos trouxe na manhã de hoje. Como ele bem disse, que nos sirva de reflexão para a nossa semana e para a nossa vida. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo da nossa companheira Marli Rantum, trabalhadora aqui da nossa casa. O Departamento de Infância e Juventude convida a todos para a nossa Noite da Sopa, que será no dia 29 de julho, mês que vem, no sábado à tarde. Então fica o nosso convite aqui, aqueles que desejarem participar do evento. É um momento de confraternização e também um momento de ajudarmos na arrecadação de recursos para a manutenção do lar das vovozinhas Bombina Branca. Fica então o convite do nosso e do Departamento de Infância e Juventude que está organizando o evento. Hoje também eles têm os docinhos para vender ali na frente, aqueles que desejarem levar a sobremesa, a bomboniere está aberta. Encerrando nossa reunião na manhã de hoje, vamos fazer a nossa prece, com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus pela oportunidade que tivemos de nos reunir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Bom domingo e uma boa semana a todos.